Começo por um livro com a chancela de Dom Quixote, escrito por Afonso Reis Cabral, que se chama O Último Avô. É uma nova ficção deste jovem talentoso que ganhou o Prémio Leia e o Prémio José Saramago e que ainda é descendente de Eça de Queiroz. Um novo livro de um autor que vale a pena ler e acompanhar. Depois temos uma reedição sempre oportuna de um livro base e essencial na obra do Cheikh Milan Kundera, que morreu em Paris, país em que se autoexilou, deixou uma obra notável e a obra de referência com que se lançou para o mundo editorial em vários continentes foi Insustentável Leveza do Ser, um livro que se lê e relê com gosto e prazer, a não perder. Milan Kundera, que reencontramos sempre com a sua sabedoria, tanto em checo como em francês, e que vale a pena ler desta obra fundamental, que também foi adaptada ao cinema, que é uma obra de referência essencial. Depois temos aqui, com a chancela da Guerra e Paz, um livro reedição à Ascensão dos Idiotas, de Pedro Gomes Sanches, um dos comentadores habituais da SIC Notícias, comentando as transformações e mudanças que se vão operando em todo o mundo. Reedição à Ascensão dos Idiotas, um livro que tem um título que também é um alerta e um alarme em relação à mediocridade que frequentemente nos cerca. Quero chamar a vossa atenção e destacar este livro que me parece fundamental. Foi escrito por Maria João Lobo de Carvalho. Maria João Lobo de Carvalho, que conheço há muitos anos, que foi professora e é filha de um escritor que conheci bem e que tive como presidente da direção da Associação Portuguesa de Escritores, APE, Fausto Lobo de Carvalho. Ela tem escrito livros dirigidos ao grande público e este livro tem a particularidade de ser uma biografia romanceada de um homem chamado Fausto Figueiredo. É uma história de vida de um homem que foi uma figura essencial no lançamento do turismo em Portugal, tendo criado toda a estrutura que girou à volta da Praia do Tamariz do Estoril, do Casino Estoril, e depois toda a circulação garantida através da Sociedade de Estoril, com os comboios a caminho de Lisboa, caminho de Alcântara e de Lisboa. Este livro é uma biografia romanceada, muito bem documentada e recheada de fotografias que mostram quem foi e como foi Fausto Figueiredo, um homem que marcou a vida portuguesa dos anos 30 e até os anos 40 e que nos ajuda a perceber melhor como foi o arranque do turismo em Portugal, a partir da utopia do Tamariz e do Estoril e do Casino, que um escritor como Antoine de Saint-Exupéry, em fuga para Nova Iorque, ainda visitou e sobre o qual escreveu cartas a um refém, descrevendo muito o que era a vida dos refugiados dessa altura no território português. Um livro que vale a pena ter e ler, não só para sabermos como foi a vida de Fausto Figueiredo, um homem do regime, mas suficientemente distanciado para não ser um mero propagandista de Estado Novo, um livro que nos ajuda a compreender melhor a figura e a época. Destaca ainda para mais alguns títulos o livro de Desobediência Civil de Henri David Thoreau, com uma introdução e notas do escritor e jornalista João Carlos Silva. Um livro que vale sempre a pena ler para percebermos até onde e como vai o nosso direito à rebeldia, à insubordinação e à não aceitação das ordens que nos são transmitidas para nos domarem e domesticarem e nos porem numa ordem que não é necessariamente a nossa. Um livro que vale a pena ler, que é curto, é breve, ele escreveu em pouco tempo e nós lemos-lo em pouco tempo, sabendo que as ideias que ele partilhou connosco se propagam no tempo e no espírito e são essenciais para orientar a nossa vida de hoje. Para quem gosta de histórias de espionagem, recomendo-vos a leitura de O Espião Solitário, de Charles Beaumont. É um livro que tem muito daquilo que fez o êxito intemporal de Jean Le Carré, que conta uma história de espionagem com rigor, com precisão e com sentido dramático e com a capacidade única e invejável de prender o leitor e de o remeter para outras leituras e para o melhor conhecimento da época. A não perder O Espião Solitário, de Charles Beaumont. Por último, neste tempo em que tanto falamos do mundo, do universo e daquilo que nos falta descobrir, chamo a vossa atenção para um livro da Gradiva que se intitula O Céu é o Limite, o Céu é o Máximo, aliás, escrito por um
astrónomo amador que se foi tornando especialista naquilo de que falava com os ouvintes, com os leitores e também através dos seus livros. O livro é apresentado por Carlos Fiolhais e está numa coleção de prestígio da Gradiva. Máximo Ferreira é físico e astrónomo amador e marcou as últimas décadas com revelações e propostas de reflexão essenciais sobre o universo ao nosso alcance, através de livros como este, que se leem com gosto e com prazer e com ganho absoluto. O céu é o máximo, mas para nós é o máximo, mas podemos sonhar para além deste máximo e deste limite.